Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Muito boa noite a todos vocês. Hoje nós comemoramos o dia de Natal, dia 24 de dezembro desse ano de 2023. Há muitos anos atrás, veio a esta terra nosso Mestre Jesus, aquele que modificou completamente a vida de todos nós, alterou os rumos da história desse planeta e nos apresentou um caminho de redenção. A época quando ele nasceu, em Belém, nós vamos encontrar os anjos que o acompanhavam de sua corte celestial, dialogando com pastores encontrados em certo caminho próximo a Belém. E esses anjos apareceram, esses pastores, anunciando a vinda do Salvador, que naquele dia havia nascido. E eles disseram assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Esse foi o hino que os anjos proferiram no dia do nascimento de Jesus, marcando esse momento incomparável da história dessa humanidade terrestre. Glória a Deus nas alturas. Nosso Pai, a fonte criadora, o amor infinito do universo, permitiu essa visita, seu Filho mais querido, aquele que dirige a evolução deste planeta, pessoalmente aqui entre nós. No mês de dezembro, meus amigos, nós sentimos uma vibração diferente. Sobretudo a nós que vivemos no Brasil, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, as vibrações ainda são mais intensas, pois há uma proximidade de nosso Mestre Jesus, em razão de lembrarmos dele, de cogitarmos do dia de seu natalício, de nos entregarmos às confraternizações de final de ano, nos momentos alegres, não é, de festividades em que reencontramos familiares, amigos. Deixamos um pouco de lado a rotina extensa e cansativa que estabelecemos nesta terra, né, para as nossas vidas. Deixamos aquilo tudo em suspenso e vamos confraternizar. Esse momento, meus amigos, lembra esse dia em que Jesus nasceu. Nós temos feito aqui todos os domingos, há quase 4 anos, as reflexões do Evangelho no Lar, com base na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos deixou, não é? Na codificação espírita. Hoje nós não vamos fazer uma reflexão do livro, como temos o hábito de fazer. Aqui estamos apenas para lembrar esse momento em que talvez agora estejamos junto de nossas famílias, de amigos, para essa noite de celebração. Quando puderem assistir esse vídeo, apenas para lembrar o sentido real do que aqui estamos, do que realmente fomos chamados. Para marcar esse sentido, pedi a orientação dos benfeitores, né, pela oração, que me pudesse indicar uma leitura daquelas deixadas na obra luminosa de Francisco Cândido Xavier acerca do Natal. Nós abrimos o livro Antologia Mediúnica do Natal numa página que traz um conto de Natal, que é um poema, que eu gostaria de ler aqui para vocês, para nos conectarmos com essa vibração de nosso Mestre Jesus e do chamado real que ele fez e ainda faz a esta humanidade terrestre todos os dias, mas que nesse momento do Natal para nós é mais forte, pois abrimos espaço no coração para lembrar de Jesus. Conto do Natal, poema do espírito de Francisca Clotilde, assim se denominou o espírito, não é?
de Francisca Clotilde. Ditou a Francisco Cândido Xavier o seguinte poema, que ela intitulou Conto do Natal. A noite é quase gelada. Contudo, Mariazinha é a menina de outras noites, que treme, tosse e caminha. Guizos longes, guizos perto, é Natal de paz e amor. Há muitas vozes cantando, louvado seja o Senhor. A rua parece nova, qual jardim que floresceu. Cada vitrina enfeitada repete, Jesus nasceu. Descalça, vestido roto, Mariazinha lá vai, sozinha, sem mãe que a beije, menina triste, sem pai. Aqui e ali pede um pão, está faminta e doente. Vadia, saia depressa, é o grito de muita gente. Menina ladra, outros dizem, fuja daqui, pata feia. Toda criança perdida deve dormir na cadeia. Mariazinha tem fome e chora, sentindo em torno o vento que traz o aroma do pão aquecido ao forno. Batida, fatigada, depois de percurso enorme, estira-se na calçada, tenta o sono, mas não dorme. Nisso, um moço calmo e belo surge e fala, doce e brando: Mariazinha, você está dormindo ou pensando? A pequenina responde, erguendo os bracinhos nus: hoje é noite de Natal, estou pensando em Jesus. Não lhe lembra mais alguém? Ela em lágrimas disse: eu penso também, com saudade, em minha mãe que morreu. Se Jesus aparecesse, que é que você queria? Queria que ele me desse um bolo da padaria? Depois de comer, então, e a pobre sorriu contente, queria um par de sapatos e uma blusa grande e quente. Depois, queria uma casa, assim como todos têm. Depois de tudo, eu queria uma boneca também. Pois saiba, Mariazinha, eu lhe digo que assim seja, você hoje terá tudo aquilo que mais deseja. Mas o Senhor quem é mesmo? E ele afirma, olhos em luz: sou seu amigo de sempre, minha filha, eu sou Jesus. Mariazinha, encantada, tonta de imensa alegria, pôs a cabeça cansada nos braços que ele estendia e dormiu, vendo-se outra, em santo deslumbramento, aconchegada a Jesus na glória do firmamento. No outro dia, muito cedo, quando o lojista abre a porta, o corpo caiu de leve, a menina estava morta. Amigos, nós somos levados, pelo Espírito Francisca Clotilde nessa mensagem, que é um poema, a um mundo que é ainda este desta terra de provas e expiações. Ela conta no seu poema a história desse espírito, dessa criança, de nome Mariazinha, que era órfã de mãe e pai. Caminhava sozinha, sem companhia, com fome, com sede, numa noite de Natal, ouvindo as hosanas, e as preces cantadas a Jesus. Louvado seja o Senhor! Hoje nasceu Jesus. Por vários lares em que passava, ouvia os cânticos que lembravam desse dia. Mas ela pedia pão, pedia aconchego, pedia proteção. E as portas se fecharam.
A recusavam como se fosse uma ladra, ignoravam como se ela fosse um inconveniente e não a ajudaram. E ela caminha abatida, né, pelos caminhos daquela rua tão bela, naquela noite tão bonita. Noite em que a gente acende luzes, estabelece enfeites de todo tipo, né, para embelezar essa data, mas que muitas vezes esquecemos de acender as luzes do coração. E Mariazinha não encontrou coração com luzes acesas para lhe ajudar. E ela vai caminhando, não é? Até que deita num certo ponto da rua, muito cansada. E ali ela encontra com esta visita sublime que depois de um moço sereno, calmo e belo, que se identifica como Jesus. Promete a ela que ela encontraria o que buscava naquela noite muito difícil. E ela se encanta, se alegra com a presença do Mestre. E ele então a conduz a outros planos de vida. No dia seguinte, encontramos Mariazinha falecida, não é? Ela havia morrido na noite de Natal. Jesus veio buscá-la. Esse conto, meus amigos, mostra uma faceta ainda desta humanidade, mas também uma de Jesus. Ainda hoje, permanecemos, na maioria das vezes, com os corações fechados. Quando muito, abrimos-nos nos movimentos de fraternidade dentro dos grupos em que nos vinculamos. Família, junto de amigos, junto de pessoas que pensam como nós. Mas saindo dali, a maioria de nós não consegue reconhecer o outro como um irmão. Quando somos abordados na rua por alguém que pede pão, pede alimento, pede ajuda, nós tentamos desviar, não é? Nós tentamos ignorar o contato, passar despercebido, ou vamos dizer ali qualquer coisa, sem perceber, olhar verdadeiramente que ali diante de nós há alguém, não é um ser humano. Mesmo que ajudar com o que a pessoa pede não seja o melhor, mas reconhecer aquele ser humano, fazemos. A gente passa como se nada tivesse acontecido. Quase no automatismo, não é? Isso tem se configurado como uma situação muito corriqueira para nós, da humanidade terrestre. Nós nos habituamos às pessoas em dor e sofrimento como se elas não estivessem com dor e sofrimento. Como se aquilo não significasse nada, fosse tão comum que nada mais significa. Deixamos os corações gelados. No entanto, Jesus segue auxiliando. E no conto que lemos aqui, nós vamos encontrar o Mestre parando o coração de Mariazinha, que não foi amparada por ninguém na terra. Órfã de mãe e pai, criança, abandonada, naquele dia morre, talvez por falta de alimento, por falta de abrigo, Jesus a recolhe. Jesus, meus amigos, nunca parou de amar essa humanidade terrestre. Ele permanece junto de nós, aguardando-nos. Quando abrimos espaço, ele está presente. Ele nunca parou de servir. E nós já recebemos o convite dele para colaborar no serviço de amor incondicional a esta humanidade terrestre. Seu natalício deve lembrar esse chamado, pois, como nesse conto, no dia de Natal, Jesus estava trabalhando, estava buscando aqueles que necessitavam dele, que estavam em dor e sofrimento, mesmo que aqui na terra ninguém tivesse olhos de ver a esses que têm necessidade. Lembremos disso então, meus amigos, do real chamado do Mestre e observemos, olhemos para nós mesmos, para o nosso coração, para vermos como temos vibrado, que temos sentido, como temos manifestado as nossas forças. Será que já somos capazes de sair dos círculos restritos de fraternidade que a gente se colocou? De amar os que nos amam?
Será que a gente já conseguiu olhar um pouco além e trabalhar o amor por aqueles que nós não conhecemos, por aqueles que não estão na nossa família, nem nos nossos vínculos próximos? Que é aí que vai definir um espírito que saiu, que deliberou sair da faixa do egoísmo para entrar numa faixa comum, numa faixa de experiência mais ampla para nos aproximarmos de Deus. É isso que vai definir a diferença entre aqueles que ouviram o chamado de Jesus e aqueles que não ouviram. O Mestre seguirá aguardando, mas a questão é conosco. Será que já ouvimos ou não? Vamos refletir nesse conto, nesta noite de Natal, no real sentido dessa experiência, dessa comemoração, para lembrarmos dessas tarefas que são diárias, atemporais, que não estão vinculadas a nenhum dia específico do ano, que é o chamado de Jesus para servirmos. E Jesus apresentou um tipo claro de serviço: amor incondicional. Amor incondicional. Todas as suas manifestações. Não é prática religiosa, não é ritual, não é nada disso. O Mestre nos pede que amemos. Nós temos essa vibração de amor. Vamos ver se colocamos isso em prática, não é? Se temos o feito, se não, vamos ver se a gente coloca em prática. E ainda tem. Vamos fazer uma oração para encerrar essa breve reflexão sobre o Natal, pedindo a proteção de Jesus e agradecendo a Ele amar tanto esta humanidade. Se vocês quiserem colocar a água para ser fluidificada, façam as suas vibrações, mesmo que não estejam assistindo esse vídeo na hora que ele for ao ar, qualquer horário que assistirem, conectem-se com Jesus e os Espíritos. Nós enviaremos esta energia, de fé a esta terra tão necessitada. Vou fazer uma oração. Com os corações tranquilos, vamos deixar o nosso pensamento subir, buscando as esferas da grande luz, onde encontramos com Jesus. Amado Mestre, quanta alegria, Senhor, quanta alegria por ter vindo até nós. Quanto nos tocaste o coração, deixando os planos de luz sublime, contato com os anjos, as forças celestes que te configuravam a experiência nas alturas, para descer a esta terra de sombras, para usar um corpo limitado e pesado e estar conosco. Que dia inesquecível, Senhor, foi o dia do teu nascimento e os dias em que aqui permanecestes encarnado. Com profundas mensagens deixastes, com intensas vibrações de amor fostes capaz de manifestar nessa terra, tocando tantos corações. Hoje, Mestre, lembramos de ti mais uma vez. Vivemos na cultura do Ocidente que te vangloria os feitos, mas que ainda não encontrou o real sentido do Evangelho. Permanecemos, Senhor, afeitos a aparências estéreis, com os corações frios, ligados ao materialismo atroz e ao egoísmo que tem nos dilacerado o coração. Mas lá está o teu nome, tua memória, os teus símbolos. Ó Senhor, ajuda-nos a ir um pouco mais.
Ajuda-nos, Senhor, a encontrar a vibração real do Teu coração, que ainda hoje, neste exato momento, segue trabalhando pela vitória da luz. Que possamos compreender a nossa parte neste grande projeto do Evangelho. Que possamos nos abrir às forças renovadoras do amor incondicional que estão nos aguardando, para que a nossa encarnação seja diferente, para que os rumos de nosso espírito imortal modifiquem-se, construindo um novo futuro, um novo destino. Seja conosco, Senhor, mantenha acesa a nossa fé, a nossa esperança. Permita-nos sentir sempre as Tuas vibrações de amor tão suaves e tão belas, mas te pedimos, sobretudo, ajuda-nos a olhar para os nossos irmãos, para todos os seres humanos desta humanidade, para todos os animais, todas as plantas, todos os minerais, todas as criações da vida neste planeta. Ajuda-nos a olhar para elas, Senhor, e ali encontrar com a face de Deus, com a face divina manifestando-se, para que saibamos amar, aceitar, colher, tudo como é, respeitar a vida em todas as suas formas, colaborar para a vitória do bem, aguardar o tempo, quando o tempo não estiver propício, para dias melhores, não perder a esperança nem a fé, que as vibrações do Teu Evangelho nos encontrem mais fortemente. Seja conosco, Senhor, confiamos em Ti, confiamos na Tua ação. Pedimos-Te que abençoe a nós, ao nosso coração nesse momento, e estamos ainda muito necessitados de Ti, mas Te pedimos especialmente que ampare todos os corações dessa terra que ainda se entregam ao egoísmo destruidor, ao materialismo sem limites, permanecendo com os corações frios, com as faces cruéis. Eles são os mais necessitados. Seja conosco. Obrigado, Senhor, por ter vindo até nós. Obrigado por não ter esquecido essa humanidade. Obrigado por manter viva a nossa fé e a nossa esperança em dias melhores. Permaneça conosco até o final. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Que assim seja. Amigos, muita paz a vocês. Tenham todos um Feliz Natal. Fiquem com Deus.